Olá pessoal, professora Júlia Andrade, né? Para quem não me conhece, sou professora de discursivas há mais de 2 décadas e no último concurso do Senado Federal, acho que eu fiz um maior preparatório, né? Oferecendo discursivas para todos os segmentos praticamente daquele concurso. Então eu vou falar para vocês sobre a prova discursiva do Senado, vou falar um pouco sobre a prova de português também, né? Porque agora ficou mais fácil, tá, gente? Isso aqui que vocês estão vendo, né, que está aqui, eu abri aqui, deixei na tela, é o projeto básico que você encontra na própria página do Senado Federal. O projeto básico ele já traz todo o desenho da prova discursiva. O que acontece é que faltava definir a banca. Agora que o Senado já definiu a banca, e sendo a FGV uma das bancas que mais tem feito concursos públicos, ficou muito mais claro, muito mais organizado para a gente falar com bastante segurança e responsabilidade sobre esse concurso público. Perfeito? É claro que, falando especificamente para meus alunos do turma de redação concursos, o que acontece? A gente já tem um curso que a gente já vem se preparando há algum tempo. Mas este curso, acabamos de passar um comunicado agora por e-mail para vocês, ele vai sofrer uma reformulação. Por enquanto sai a aula 1, vai entrar a aula da FGV. A aula de língua portuguesa também será alterada, vai entrar a aula da FGV, não é? E depois nós vamos fazer a alteração conforme o edital, porque aí o edital já saindo fica tudo mais tranquilo, tá, gente? Por quê? Porque sempre que a banca uma banca assume um concurso público, ela pode fazer pequenas alterações no projeto, assim, que vão fugir um pouco ao projeto básico. Mas são pequenas alterações. Ela mantém todo o esqueleto do projeto básico, mas faz alterações mais a título de adaptação dentro do que ela pode oferecer, tá bom? E do que foi contratado. Perfeito? Então vamos lá. Pessoal, sobre a discursiva, né? E neste vídeo eu vou falar muito da discursiva para os analistas e para os técnicos, o que envolve os policiais também, tá? No outro vídeo eu vou detalhar um pouco mais a discursiva de consultor. No outro vídeo, mas o pessoal que vai fazer consultor, assiste esse vídeo, porque ele é a base. Eu até vou falar de língua portuguesa também para a prova objetiva da FGV. Então é meu primeiro vídeo aqui, depois que foi decidida a banca, tá, pessoal, aqui no canal. Quem quiser me acompanhar aqui no canal, eu recomendo que você se inscreva, que você curta o vídeo, porque nós estamos em época de eleições. Então, as redes sociais, elas travam a emissão de vídeos que são gratuitos, certo? Eles têm pouco alcance. Então, mesmo você estando inscrito aqui no canal, de repente, quando eu publico alguma coisa, tem aluno que não vê e vai lá e me cobra. Júnia, você falou que ia publicar tal coisa. Eu publiquei ontem. Eu falo, não foi avisado, tá bom? Então, se você curtir, fica mais fácil e aí a banca entende que é importante para você. A banca não, gente, YouTube. Então vamos lá. Pessoal, todos vão enfrentar discursivas. Todos, certo? Isso é bem claro. Inclusive, vou mostrar uma parte aqui do projeto básico que um aluno ficou em dúvida, né? E vou mostrar o que está escrito ali de fato. Não todos vão enfrentar discursivas. Essas discursivas que nós enfrentaremos nesse concurso, com exceção do consultor e do advogado, que vão fazer no outro domingo a discursiva, essas discursivas serão feitas junto com a prova objetiva. Então, você vai fazer a prova objetiva mais a prova discursiva em conjunto, ou seja, de forma concomitante. Quem vai fazer? Os analistas e os técnicos. Lembrando que técnicos incluem policiais, tá bom? Vai incluir o policial legislativo aqui. Então, isso aqui vai ser feito no mesmo horário. Provavelmente, a FGV dará 5 horas, destinará 5 horas para que vocês possam fazer a prova. Já o consultor e advogado devem tomar em torno de 3 horas e meia, certo? Para o desenvolvimento de sua prova discursiva. A banca é muito tranquila, tá, pessoal? É bem mais tranquila que o Sebrasp na aplicação da discursiva. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma situação de risco. Existe uma situação de risco que precisa ser evitada, mas o restante, em geral, é bem tranquilo. Então vamos lá. O que a FGV tem de puxado é a prova objetiva, tá? E a prova de português, ela massacra os alunos, né? Embora dê para você tranquilamente bancar essa prova se você treinar muitas provas, né, da FGV. Então vamos lá. A discursiva valerá 100 pontos, tá certo? E versará exclusivamente sobre o conteúdo programático que estará no anexo 3. É o seguinte, todo o anexo, tanto da FGV quanto da FCC, né, eles têm assim, o anexo 2 trata dos cargos, descrição dos cargos, o anexo 3 trata da discursiva. Por que eu toquei na ideia do anexo 2? Porque como a discursiva da FGV, gente, ela envolve conteúdo, avaliação de conteúdo, associado à prática.
Então é muito importante que você leia a descrição do seu cargo, porque na hora que você fizer a composição da sua discursiva, você precisa ter isso bem fechado na sua mente, tá? Os concursos têm sido assim agora, né? Feito propostas bem associadas à prática. Então é bom você ter o anexo 2 muito firme na sua cabeça, inclusive arriscado, muito arriscado da FGV cobrar a competência do seu cargo em meio ao exercício de discursivas. A esse risco tem acontecido cada vez mais. Então eu sempre recomendo para o aluno, entenda o seu cargo, entenda todas as competências que estão em torno do seu cargo, porque você talvez tenha que fazer determinadas escolhas, né? Lá na hora que você entrega o exercício. E, por exemplo, as questões mais curtas, então você precisa ter uma boa consciência, tá? Do que é cargo, tá bom? Do que é competência ou atribuição de cargo. Vamos lá. Todas as questões serão avaliadas, além dos conhecimentos gerais específicos, ou seja, gente, a banca terá questões que vão tratar de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos. Por exemplo, vocês vão ver, na hora que chega no item que ela vai falar sobre as discursivas em si, vocês vão enfrentar duas questões de até 10 linhas. Essas questões aqui são bem fáceis, em geral são bem fáceis, mas você tem que usar muito poder de síntese, tá? Porque a banca costuma pedir um volume, né? De demandas assim que o aluno fala não vai caber e tem que caber, tá bom? Então aqui são questões de até 10 linhas que vão tratar de conhecimentos gerais, ou seja, da parte mais geral, tá bom? Lá do seu programa. E o conjunto dessas questões, né, valerá 20 pontos. Então cada questão, olha só, o conjunto não, né? Cada questão valerá 20 pontos, tá bom? Isso tirando, gente, o pessoal da redação parlamentar, tá bom? Que vai ter um exercício um pouquinho diferente. E vocês vão enfrentar também uma questão de até 30 linhas valendo 60 pontos sobre conhecimentos específicos. Lembra que eu falei para vocês que a banca pode fazer pequenas adaptações, né? Ela não vai sair do projeto básico, mas ela pode fazer pequenas adaptações. Então não estranhem se a FGV fizer isso aqui. Jogar estas questões teóricas mais curtas para a parte de conhecimentos específicos e transformar este texto de 30 linhas numa redação. Já houve concurso no passado dela similar a esta estrutura, tá? Que inclusive foi concurso do Senado, salvo engano, em 2008. Tá bom? Com uma estrutura bastante similar, certo? Então isso pode acontecer. Por isso que eu falei com vocês que não tem como fechar todas as informações agora e nem no turma de redação tem como fazer todas as alterações necessárias agora, porque eu preciso que a banca, pelo menos, norteie essa questão um pouco melhor, tá? Que ela possa delinear isso um pouco melhor, tá bom? Tudo bem? Até aqui? Bom, o pessoal, né, que vai trabalhar com o registro e redação parlamentar também vai fazer prova junto com a objetiva, mas vai fazer duas questões teóricas ou práticas, né? Essas questões vão envolver o quê? Muitas vezes envolvem questões de correção gramatical e depois vão fazer uma revisão, tá? Essa questão aqui é certa, a revisão de um pronunciamento. Os caras vão te apresentar um pronunciamento e esse pronunciamento conterá muitos erros gramaticais e você terá que analisar, tá bom? Certinho? Então, gente, agora, o que é FGV em termos de discursivas, né? Já estamos caminhando para a parte final. Olha só, vou mostrar para vocês qual é o risco, tá? Isso aqui é uma questão da FGV que foi apresentada em 2021, por exemplo, para o Tribunal de Contas. E é uma questão muito fácil para quem estuda Tribunal de Contas, tá certo? Por quê? Vai falar sobre controle interno, vai falar sobre ato de improbidade. Então, era uma questão muito fácil, tanto que eu lembro na fase recursal que os alunos que me pediram recurso, você olhava as questões e quase todo mundo ia acertando as mesmas coisas. E é isso exatamente que a FGV faz. Ela deixa o aluno muito em casa. Porém, ela arma para o aluno. E aí você tem que treinar exatamente essa parte que é arriscada. Por exemplo, eu vou contar aqui, alguns não vão entender o assunto, porque não estudaram o assunto, mas outros vão entender. Aqui nós temos a história do João, que é servidor público, né? E ele trabalhava numa controladoria geral, né? Ou seja, ele era responsável pelo controle interno. Ele tomou conhecimento de uma ilegalidade feita por um colega, tá? Mas ele não comunicou ao Tribunal de Contas a regra, né? Uma das funções constitucionais do controle interno é dar ciência
né? Tá bem claro na Constituição ao Tribunal de Contas, tá certo? Sobre aquilo que conhecer de irregularidade ou ilegalidade, perfeito? Mas ele não fez. Todo o assunto, gente, gira em torno do Tribunal de Contas. O processo, inclusive, está nas mãos, os autos estão nas mãos do Tribunal de Contas. Uma jogada de mestre, o que a FGV faz? Fala sobre o Ministério Público de Contas junto ao TCE. E pergunta se esse Ministério Público pode ajuizar a ação civil pública por ato de improbidade. Ora, os meninos que estudam para tribunais de contas sabem muito bem que o Ministério Público de Contas não funciona 100% como o Ministério Público comum, o Ministério Público Estadual comum. Né? Quem pode ajuizar uma ação civil pública, por exemplo, é o Ministério Público comum, o Ministério Público do Estado, tá? É o parquê estadual. E não o parquê de contas. E aí o que acontece? Muita gente respondeu que não, né, ele não pode, e que o Ministério Público, preste atenção, e que o Ministério Público de Contas tem que remeter os autos do processo para o Ministério Público Estadual. Aqui foi o erro. Por quê? Porque os autos não estavam com o Ministério Público de Contas, os autos estavam com o Tribunal de Contas do Estado. Então veja que não é uma questão de conhecimento, é uma questão de interpretação. Toda a FGV é interpretativa, tá, pessoal? Toda a FGV é interpretativa. Então você tem que ser auxiliado sim por um professor de interpretação na hora que você vai montar as suas questões discursivas. E vou provar com mais uma. Vou pegar outra questão. Você faz do Espírito Santo, 2021, auditor. Né? Vocês podem ver que os professores de legislação, professores de conhecimento específico, ficam muito bravos com a FGV nesse momento, porque os alunos caem nessas questões, tá? Vamos lá. Veja só, aqui conta a história de uma sociedade empresária, né, que ficou devendo ICMS. Ela pagou parte das parcelas, o restante não pagou e tal. Porém, né, quando chegou a quinta parcela que essa sociedade empresária iria pagar, o advogado falou que decaiu, tá certo? Os créditos entraram em decadência, não podia mais cobrar, tá certo? O fisco perdeu, né, essa possibilidade. Aí a banca contou esse caso, tal. Quando chegou o item B, nunca é o item A, tá, gente? Esses são sempre os itens subsequentes ao primeiro, que é aí que a banca joga a armadilha. A banca veio e perguntou, em razão da adesão livre e espontânea ao parcelamento da dívida, avalie os efeitos da confissão de dívida e de não restituição das parcelas já pagas decorrente de tal adesão. Ora, os alunos responderam certinho. Os alunos, eu falo, os candidatos, né? Porque chegou na fase recursal, vieram candidatos que não foram meus alunos naturalmente, em sua maioria. E o que eles fizeram? Eles responderam certinho. Avaliar efeitos de confissão de dívida para o fisco, gente, é assunto que os alunos da área fiscal dominam, tá certo? Então, os alunos fizeram a avaliação certinha, tá? Porém, não era para responder dessa forma, porque se já tinha decaído, né, não havia mais dívida. Olha só que interessante, ó. No caso em tela, a adesão livre e espontânea ao parcelamento da dívida não faz renascer o crédito, né, que for alcançado pela decadência. Assim, tal ato da sociedade empresária em comento não é considerado confissão de dívida, tá vendo? E os alunos foram respondendo como se existisse a confissão de dívida. Esse foi o problema, tanto que a maioria se deu muito mal exatamente no item B. É isso que é FGV em discursiva, tá bom? Então, só mostrando para vocês, é isso que é FGV em discursivas. Para finalizar, gente, só falando aqui da prova de língua portuguesa, né? Vou chamar a atenção de vocês aqui, se eu não achar aqui, eu vou falar por alto, tá? Mas vocês podem procurar no projeto, tá bom? No próprio projeto da banca. Então, só jogar aqui, ó, língua portuguesa. Pronto. Pessoal, aqui o bloco de conhecimentos gerais, que é para todo mundo, certo? Vou pegar aqui, isso aqui tá no do advogado, vou pegar o do geral aqui, da galera toda, praticamente. Que é, deixa eu ver se eu vou achar separadinho, isso. Essa daqui, literatura, português, literatura nacional e redação. A banca colocou desse jeito, não foi? Porém, na hora de discriminar, peraí, deixa eu ver se eu vou achar aqui. O geral para todo mundo. Na hora que ela foi discriminar o assunto, ela fez uma discriminação que vai fugir um pouquinho da literatura nacional, tá, pessoal? A gente tem duas formas de pensar a literatura. Vamos dizer assim, no Brasil, a gente pode pensar em termos de literatura nacional, tá?
ou de literatura brasileira, que são conceitos bem diferentes. Quando você fala literatura nacional, você está preocupado com questões de identidade. Quando você fala literatura brasileira, você vai estudar toda a geração, né, ali de autores, principais autores, os movimentos literários e tal. E foi isso que aconteceu. Quando a banca discriminou, ela deixou bem claro o caminho. Né? Haverá gramática na prova? Sim. Mas haverá aqui as questões de literatura, o verbo haver no singular mesmo, tá, pessoal, que eu tô falando? Haverá, né, as questões de literatura. O texto literário tem que estudar características deste gênero, tá? E dos gêneros que compõem este texto, que é o poema, a prosa, né? E dentro da prosa de ficção, as variações. Os principais movimentos, então, caem em literatura brasileira e não simplesmente em literatura nacional, tá bom? Tipos de texto, gêneros textuais, ok? Produção e interpretação de texto. E depois a gente vai ter citações e transcrições. Gente, esta prova, podem ter certeza, ela terá dois grandes pesos. Ela será uma prova muito voltada para a interpretação, e na FGV todo mundo sabe onde o sapato aperta, exatamente aqui. Terá muitas questões de literatura e umas 2 ou 3 questões de redação oficial ao final, tá? E aqui já está claro que a banca solicitará princípios de redação oficial. Ela talvez não vai ficar tão preocupada com elementos de formatação, embora pensando em FGV, a FGV, se você observar as questões de redação oficial, ela praticamente copia o que está no manual. É cópia da cópia da cópia. Ou seja, quem decorou o manual sabe que ela vai na cópia de detalhes de formatação, tá, pessoal? Muitos detalhes, assim, de estruturação e formatação. Mas tenhamos certeza de que princípios serão cobrados por conta desse edital. Questões gramaticais. Possivelmente teremos pouquíssimas questões gramaticais. É uma prova que o peso será interpretação, literatura e redação, tá bom? Então essas são as minhas primeiras dicas, né? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Se quiserem saber mais, se tirar alguma dúvida, embaixo desse vídeo tem toda a descrição do nosso contato, dos nossos cursos, né, que vão passar por uma atualização entre essa semana e a próxima, né, e vão ter uma atualização melhorada depois do seu edital. E não se esqueça de clicar nesse vídeo, tá certo? Dar o seu joinha, para que na hora que a gente trouxer os exemplos, né, vocês tenham acesso. Eu vou dar exemplos de interpretação de texto da FGV daqui a pouco para vocês, daqui a pouco eu digo, nos próximos dias. E aí vocês tenham acesso a esse material, tá? O YouTube avise vocês sobre essa publicação.